Existem alguns conceitos de economia que nós precisamos dominá-los para termos mais fluidez nessa parte da educação financeira, para que a gente não fique cego diante das mudanças que acontecem no nosso entorno. Um dos principais, se não o principal, é a inflação. E eu gosto de explicar a inflação para vocês de uma maneira muito simples que qualquer pessoa é capaz de entender. O que é a inflação? Inflação é você e eu ficando mais pobre. Inflação é as pessoas ficando mais pobres. Como assim, Derli? O que você quer dizer com isso e tal? Cara, se a gente for pegar o conceito lá do Manual de Economia, nós vamos verificar que inflação é um aumento generalizado dos preços. A inflação, ela pode ser causada, por exemplo, por demanda. O que é demanda? Demanda é procura. Os bens são finitos, as necessidades das pessoas são infinitas, as pessoas querem os bens são escassos, para equacionar a oferta e procura, sobe o preço. Moral da história, quando muita gente quer o mesmo bem, e esse bem é escasso, ele é limitado, o preço sobe. Outra possibilidade que a gente tem é uma inflação de custo, por exemplo, uma inflação de produção. Vamos imaginar a situação que envolveu o petróleo recentemente por causa da guerra na Ucrânia relacionada à Rússia. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia e a Europa, os Estados Unidos e outros países colocaram restrições ao petróleo russo, ao gás natural russo no mercado internacional, isso acabou alimentando uma inflação de custo, uma inflação de produção. Porque o petróleo, ele é a matéria-prima de vários bens que estão na economia. E se o seu preço sobe, consequentemente, esses bens também elevam o seu valor para nós consumidores. Então a gente pode ter uma inflação de produção, a gente pode ter uma inflação de demanda, né? E a gente também pode ter uma inflação por expansão monetária. Ou seja, o governo começa a fazer muito dinheiro. Literalmente, o governo aperta o botão lá na Casa da Moeda e começa a imprimir grana, joga essa grana na economia sem um crescimento de valor, um crescimento de produtividade, o dinheiro desvaloriza e eu tenho um caso de inflação. Então, inflação é o aumento generalizado dos preços. A inflação pode ser causada, repito, por demanda, por produção, pode ser causada por expansão monetária, que é esse último tipo que eu falei para vocês aqui, da história do governo imprimindo dinheiro. Esse conceito você precisa dominar, você precisa ter ele muito claro na sua vida e eu imagino que até não esteja a contar nenhuma novidade para você nesse caso. Outro conceito, qual é o segundo conceito chave para nós? É a taxa Selic. Taxa o quê? Taxa Selic. A taxa Selic, ela é a taxa básica de juros. A taxa Selic, ela é usada nos empréstimos entre bancos. E quem é que define a taxa Selic? A taxa Selic, ela é definida pelo Copom, o Comitê de Política Monetária, que é um órgão do Banco Central do Brasil, que é a parte do Estado, a parte do governo federal responsável por conduzir a política monetária, a política de juros no nosso querido Brasil. Agora, por que é importante você saber da existência da taxa Selic? Por que é importante você saber que ela é a taxa básica de juros? Porque ela é uma espécie de bússola. A taxa Selic, ela dá o norte para os empréstimos que os bancos fazem para as pessoas físicas e jurídicas na economia. Ou seja, quando você entra num banco para requerer um empréstimo ou para fazer um financiamento, se a Selic está em alta, se a taxa Selic está em baixa, isso vai afetar para o bem ou para o mal quanto você vai pagar de juro para esse financiamento, para esse empréstimo bancário. Então, saiba que existe a taxa Selic, que é a taxa básica de juros. A taxa Selic, ela é definida pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que é um órgão do Banco Central, e que se a Selic sobe ou a Selic baixa, ela afeta a sua relação de crédito com os bancos para pegar empréstimo, para pegar financiamento. Agora, faltou uma informação importante sobre a taxa Selic, que vai fazer com que a taxa Selic cruze com o primeiro conceito que nós desenvolvemos, que é o conceito de inflação.
O Banco Central, por meio do Copom, ele utiliza a taxa Selic como um mecanismo para controlar a inflação. Isto é, se a inflação sobe, e lembre, a inflação é você e eu ficando mais pobre, a inflação é o pior problema que pode haver na economia. Se a inflação sobe, o que o governo tenta fazer? Conter o consumo. Ele quer que as pessoas comprem menos. E o que ele faz para isso? Sobe a taxa Selic, porque assim sendo, sobem as taxas de juros que os bancos cobram para emprestar a grana para a gente. Então, num cenário inflacionário, a tendência é que nós vejamos juros mais altos, que a gente perceba uma Selic mais incrementada que vai reverberar, que vai refletir nas taxas que os bancos comerciais cobram dos empréstimos da gente. Aqui você precisa se ligar para estar na ponta certa da corda. Professor, como assim está na ponta certa da corda? O que você quer dizer com isso? Momentos em que a taxa Selic está alta, não é um momento para você pegar um financiamento. É um momento para você guardar dinheiro. Porque a taxa Selic ela também ajuda, quando ela está mais elevada, a incrementar, a elevar os rendimentos dos investimentos que as pessoas fazem. Então, momento de taxa Selic alta é o momento de você guardar a grana, não de você pegar financiamento. É o momento de você emprestar o dinheiro para o banco e não de tomar o dinheiro emprestado dele, certo? Outras categorias, outros conceitos que eles são muito importantes para nós aqui evoluirmos nas nossas aulas. As definições de renda fixa e renda variável. São fáceis, eu sei, são até intuitivas, né? O que é renda fixa? Renda fixa é um tipo de investimento que você sabe quanto vai ganhar no dia que faz a contratação. Ou seja, você empresta dinheiro para um banco via CDB, depois eu vou te explicar direitinho o que é um CDB. E você contratou que você vai emprestar o dinheiro para o banco por 2 anos e o banco vai pagar para você 11, 10% por ano por esse dinheiro. Isso mostra que essa aplicação é uma aplicação de renda fixa pré-fixada. É meio cacofônico, eu sei, mas é assim mesmo. Por que é uma aplicação de renda fixa pré-fixada? Porque quanto você vai ganhar? 10%. É uma aplicação que está pré-fixada. Você já sabe quando você contratou ela, esse valor certinho, perfeitinho, de 10%. Então, a renda fixa ela é aquele investimento que você sabe quanto vai ganhar no dia que contrata esse investimento. Você sabe quanto vai ganhar ao final desse investimento já na data da contratação dele. A renda fixa ela pode se dividir em pré-fixada, que é essa história aí dos 10% ou 9% ou 8% por ano que eu mencionei, mas ela também tem um outro elemento que é a renda fixa pós-fixada. A renda fixa pós-fixada, geralmente ela está atrelada a um índice, que pode ser, por exemplo, o IPCA. Você sabe o que é o IPCA? O IPCA é o índice de preços ao consumidor. E esse índice, ele serve para determinar a inflação no Brasil. Ele avalia uma série de produtos relacionados a transportes, a habitação, a saúde, a educação e forma um índice que é utilizado como um parâmetro para mensurar a inflação. Você pode, portanto, ter uma aplicação de renda fixa que pague para você 3% mais o IPCA do período, mais o IPCA daqueles 12 meses. E por que essa aplicação é uma aplicação de renda fixa pós-fixada? Porque eu não tenho como prever o tamanho do IPCA nos próximos 12 meses com precisão, com assertividade. Então, tenho a renda fixa, que é renda fixa que pode ser pré-fixada ou pós-fixada. A renda fixa eu já sei quanto eu vou ganhar ao final do investimento na data da contratação. E existe um outro grupo, uma outra família de investimentos, que é a da renda variável, que como o próprio nome traz, eu não tenho previsibilidade. Eu não sei quanto esse rendimento vai me trazer de ganho ou mesmo de prejuízo. Os principais exemplos de investimentos de renda variáveis, os mais populares, pelo menos no Brasil, são os investimentos em ações e são os investimentos em fundos imobiliários. Mais para frente nós vamos falar mais sobre essa temática. Por enquanto eu só quero que você guarde essa distinção entre renda fixa e renda variável.
Outro ponto, diria eu, central das nossas aulas aqui é o que vem na sequência. Ele vai tratar dos critérios que você deve utilizar para fazer um investimento. Antes de você colocar o seu dinheiro no investimento XYZ, o que você tem que olhar? O que você tem que analisar? Primeiro, o que você quer com esse dinheiro? O que você quer fazer com esse dinheiro? É para uma aposentadoria? É para ser reserva de emergência? É um dinheiro que você vai guardar para uma viagem daqui a um ano, dois? O que você quer com esse dinheiro? E isso é uma situação pessoal que só você pode responder. Agora, os 4 critérios objetivos são segurança, liquidez, rentabilidade e custos. O critério da segurança, ele está associado a uma ideia de posso perder esse dinheiro, posso perder algum valor real ou nominal desse dinheiro? Quando você coloca um dinheiro numa caderneta de poupança, você sabe que o seu investimento, aspas, está seguro ali. Então, você coloca ali e você sabe que não vai perder valor nominal. Ou seja, se você colocou R$100, não tem chance daqui a um mês você chegar lá e tá R$90. Então, existe um critério que é o da segurança. Investimentos mais seguros tendem a ter menor rentabilidade, né? Mas nós vamos ver depois que isso não é uma regra sempre. Liquidez, né? O que é a liquidez? É o quão rápido eu consigo fazer dinheiro com esse investimento. O investimento líquido é um investimento que eu consigo transformá-lo em dinheiro rapidamente. Vamos pegar um exemplo. A poupança é uma forma de aplicar o dinheiro que ela tem bastante liquidez. Você chega lá no banco e consegue sacar os R$1.000, R$2.000, R$3.000 que você tem lá na hora. Um imóvel, quando você compra um imóvel é um investimento que ele tem baixa liquidez. Por quê? Quanto tempo às vezes você leva para transformar um imóvel em dinheiro? Muitas vezes as pessoas levam 6 meses, 7 meses, 1 ano ou mais para vender um imóvel. Então a liquidez, ela diz respeito ao fato de ao quão rápido eu consigo fazer dinheiro a partir desse investimento. A rentabilidade, ela é autoexplicativa, né? Quanto eu vou ganhar com o passar do tempo com esse investimento. Investimentos mais rentáveis tendem a ser mais arriscados também. E por fim, o critério que muitas vezes as pessoas não dão bola, o dos custos. O que eu vou pagar de tributação? O que eu vou pagar de imposto de renda, para ser mais preciso? O que eu vou pagar de taxa para o banco, de taxa de performance? Qual é o custo que esse investimento tem para mim? Então, antes de você colocar o seu dinheiro em qualquer aplicação, em qualquer investimento, faça esse checklist aí desses 4 critérios. Segurança, liquidez, rentabilidade e custos e o que você quer com esse dinheiro, com essa grana, certo? Até a próxima!